Boa noite, irmãos. Vamos se chegar e se assentar para a gente dar início ao nosso culto. Bom, se vocês olharem a parte de trás do boletim, vocês vão ver todos os recados aí, tá bom? Então, por favor, olhem, para depois não falar que não sabem do... Só vou comentar um aqui, que foi semana passada a gente comentou sobre essa semana que estaríamos colocando mensagens evangelísticas na internet. E pedimos que os irmãos estivessem repassando essas mensagens, né? Então, o Elo tem como ver essas visualizações. Nós tivemos aí 9.000 visualizações dessas mensagens. E recebemos 16 mensagens de volta, resposta, né? Tem um que o Elo está conversando com ele até. Tu conversou até agorinha de pouco, né, Elo? Então... Segundo ele, ia estar assistindo o culto pela internet, é lá do Maranhão. Não lembro o nome dele agora, mas se ele estiver assistindo, ele sabe quem é, né? Então, todo dia a gente coloca, irmãos, essas mensagens, né? E, então, repassem, não é? Como outro dia eu coloquei, não apenas curta, não, né? Compartilhe, mas manda para frente isso aí para o pessoal que você tem. Porque de repente alguém está precisando ouvir uma palavra e essa palavra que está sendo compartilhada é o que a pessoa precisa ouvir. Então fica aí o nosso desafio para você compartilhar essas mensagens que a igreja tem colocado através do Face e Twitter e assim por diante. Ok? Muito bem, abram lá em Joel, capítulo 2, é um versículo muito conhecido. A partir do versículo 28. Que diz: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E lá em Atos, capítulo 2, versículo 17 em diante, Pedro relembra aquele povo que aquilo que estava acontecendo não era porque eles estavam alcoolizados ou qualquer outra coisa, e não era coisa humana. E ele diz lá a partir do versículo 17 do capítulo 2: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no 16 ele diz: Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Diante daquele questionamento, diante daquela
aquela visão errada de tudo aquilo que ele estava acontecendo, da manifestação do Espírito de Deus. Ele diz: olha, isso é a manifestação do Espírito de Deus na vida desse povo, na vida desses homens. Então, a partir dali, todos nós temos a possibilidade e o dever de deixarmos o Espírito de Deus encher as nossas vidas, para que haja um testemunho verdadeiro e fiel da palavra do Senhor, e com isso as pessoas venham a se converter. Amém? E eu queria que nesse espírito você curvasse sua cabeça nesse momento e, através do Espírito de Deus, deixasse todo pensamento, toda tristeza, todo mal entendido lá fora, e chegasse realmente um coração aberto na presença de Deus nessa noite. Abra o teu coração para o Senhor, para louvar, para meditar naquilo que você está falando através do seu louvor, através da sua oração, através da palavra também, e tudo aquilo que for acontecer nessa noite aqui. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas, ó Pai. E sabendo, Senhor, que não poderíamos exercer a obra do Senhor sem uma direção, sem uma unção do Senhor, aprove o Senhor já desde o início dos tempos, ó Pai, providenciar a vinda do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que pudéssemos viver de acordo com a Tua palavra, segundo o Teu querer, e também com isso, Senhor Deus, demonstrávamos o amor do Senhor. Assim nós nos colocamos nessa noite, ó Pai, enche os nossos corações cada vez mais com o Teu Espírito. As áreas que ainda nos são tão queridas, Senhor Deus, que nós agarramos a elas e não deixamos o Teu Espírito trabalhar nelas. Que o Senhor nos dê força para que possamos entregar tudo e possamos ser completos, ó Deus, pela presença do Senhor em nossas vidas. Assim nós nos colocamos como igreja aqui reunida para adorar, para bendizer ao Senhor, ó Deus, porque nós Te amamos por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor faz ou irá fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que o Senhor é, o nosso Pai querido, o nosso Deus. Assim nós nos colocamos diante da Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu esqueci, as crianças vão subir? Não. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a se colocar em pé, junto conosco, adorar, bendizer, exaltar o nome do nosso Deus que é bom, do nosso Deus que nos guarda, do nosso Deus que preserva as nossas vidas, que nos livra, que renova as misericórdias sobre as nossas vidas a cada manhã. Do nosso Deus que não está morto, um Deus que não está dormindo, mas um Deus que vive, um Deus que está atento a cada um de nós, que Ele se preocupa conosco, porque Ele nos ama e porque Ele é bom. Amém? Senhor, Tu és bom, nós Te adoramos por isso, e nós bendizemos o Teu nome, te convidando, Senhor, a receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Jesus. Recebe, Senhor, o levantar das nossas mãos, o nosso bater de palmas, ó Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Ser exaltado, ser engrandecido nesta noite, neste lugar, nos nossos corações. Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia.
por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. O nosso Deus é bom. E Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Temos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós nos entregamos ao Senhor. Realmente nos rendemos diante dele, dando a ele
toda a honra, toda a glória, tudo que é devido ao nosso Deus, Cordeiro, aquele que se entregou pela minha vida, naquele lugar doloroso, onde os meus pecados estavam sendo pagos. Eu deveria ter carregado aquela cruz, porque eu que pequei, eu deveria ter sido crucificada. Mas o Senhor sabe que talvez eu não suportaria pagar pelo preço do meu pecado. E o amor dele pela minha vida e pela sua vida é tão grande que ele se colocou no nosso lugar. E por isso eu levanto as minhas mãos diante do Senhor. Digo: Deus, eu me rendo diante da tua presença. Eu te adoro, Senhor Jesus. Eu glorifico o teu nome, porque tu és o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto no madeiro, no meu lugar, para me livrar da morte, para tirar toda a condenação e toda a dívida que era minha. Ele pagou. E louvado seja o Senhor, porque não há mais dívida sobre a sua vida. Você que um dia entregou a sua vida a Jesus, não há mais condenação sobre você. Não há mais o peso do pecado, porque o Senhor já pagou tudo na cruz. E nós louvamos e exaltamos esse Deus que nos ama, que tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai e viver eternamente com Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor, e exaltado seja, Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos
Abrir
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que inunda a minha vida, que inunda o meu coração. Obrigada, Senhor, pelas promessas incomparáveis que o Senhor tem para a minha vida. Obrigada, Jesus, que eu posso cantar e declarar com toda a certeza do meu coração que para sempre eu cantarei do teu amor. Não é somente, ó Deus, hoje, não é somente durante a minha vida, mas é para sempre, Senhor.
porque a mais preciosa promessa que o Senhor me deu, que o Senhor nos dá, que viveremos eternamente contigo. E a certeza que eu tenho no meu coração, que o Espírito Santo do Senhor sela no meu coração e no coração de cada um daqueles que um dia se entregaram ao Senhor Jesus, é que nós podemos declarar que sempre, sempre estaremos contigo, estaremos diante do Senhor. Nessa vida, Deus, diante de problemas, diante de circunstâncias difíceis, ainda que andando pelo vale da sombra da morte, ainda, Senhor, no meio de uma tempestade, mesmo, Senhor, que num deserto, o Senhor estará conosco, porque o Senhor assim prometeu, que todos os dias o Senhor estaria conosco. Mas não somente, Senhor, nessa vida, mas após a nossa morte, nós temos a certeza de que estaremos contigo e de que reinaremos contigo, Senhor. Não existe, ó Deus, tesouro maior, não existe promessa melhor, e que nós sabemos que irá se cumprir, porque o nosso Rei Jesus ressuscitou, e assim como Ele, nós levantaremos e reinaremos contigo, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar você que tem um pedido de oração, chegar aqui à frente, e nós vamos estar junto com os irmãos, intercedendo diante de Deus pela sua vida, pelo seu pedido, pela sua necessidade. Vou pedir também que os presbíteros e os líderes de grupo possam nos ajudar aqui à frente, orando com esses irmãos. E você que está aí assentado, curva a tua cabeça, na presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo numa época boa da sua vida, sem lutas, sem dificuldades. Talvez você esteja num momento muito especial da sua vida. Mas não esqueça, nós fazemos parte de uma família. Dentro dessa família há pessoas que talvez estejam lutando com dificuldades, estejam aí necessitando da tua oração. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça também, entrar na presença de Deus e falar: Deus, abençoa a vida desses que estão aí à frente, daqueles que talvez não estão, mas têm algo no coração precisando do Senhor. Santo é o Senhor, e nós louvamos a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor, através de Cristo Jesus, nos abriu as portas, Pai, para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e diante da Tua presença colocar as nossas necessidades, as nossas angústias, Senhor Deus. E assim nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, porque, ó Pai, Tu vês cada um que está aqui ajoelhado, Te buscando. O Senhor conhece o coração deles melhor até do que eles mesmos, e sabe daquilo que eles necessitam, e que a graça do Senhor seja derramada sobre essas vidas, ó Deus. E onde há doença, Senhor Deus, que haja cura. Onde há opressão, Senhor Deus, que seja eliminada em nome de Cristo Jesus. Onde há dependência, Senhor Deus, seja física, seja psicológica, Senhor Deus, que também seja quebrada em nome de Cristo Jesus. Ó Deus de amor, só o Senhor pode abençoar a vida desses Teus servos que estão aqui. Alguns já, os próprios médicos já disseram: nada podemos mais fazer. Mas nós cremos que o Senhor pode operar nessas vidas. Por isso nos achegamos aqui, por isso nos dobramos diante do Senhor, por isso clamamos a Ti, ó Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esses lares, Senhor, sobre essas vidas, e também sobre os lares, Senhor Deus. Quantos lares estão sendo destruídos hoje, Senhor, porque não seguem a Tua palavra, porque não querem viver contigo, Senhor Deus, porque o inimigo tem conseguido colocar pensamentos estranhos, Senhor Deus,
Eu peço que o Senhor proteja os nossos lares, de todos que estão aqui, daqueles que estão nos vendo pela internet, Senhor Deus, de todos os nossos queridos, ó Pai. Nós precisamos da ajuda do Senhor, para que o nosso lar seja forte e verdadeiro, para que possamos criar os nossos filhos, Senhor Deus, segundo os padrões que cremos serem corretos, Senhor Deus. Segundo os padrões que a Tua Palavra nos mostra como corretos, Senhor Deus. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nesse mundo onde tantos conceitos errados têm sido lançados sobre as nossas famílias, ó Pai. Ó Deus de amor, abençoa então, eu te peço, cada lar aqui representado, Senhor. O Senhor conhece as lutas, talvez haja lares aqui já a ponto de serem destruídos, ó Pai, mas que isso não venha acontecer em nome de Cristo Jesus, e que a vitória do Senhor seja derramada sobre essas vidas, ó Pai. E todo mal que Satanás tem lançado sobre o ser humano, Senhor Deus, também seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ouve nossas orações, a nossa súplica. Fala aos nossos corações, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Se alguém não orou com você ainda, permaneça no teu lugar, que alguém vai orar com você. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode entregar ao gasofilácio, enquanto cantamos a última música, que diz: Pai da vida, atrai-me, porque o meu coração está em Ti, Senhor. Eu quero percorrer a carreira que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. E que a paz do Senhor reine no meu coração. Que a paz do Senhor reine nos nossos corações. Amém. Pai da vida, atrai-me. Meu coração está em Ti. A carreira vou correr, com Tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, Tua verdade viverei, toda glória Te
viver e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Eu tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, com teu poder, com fartura. Me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Eu tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, com teu poder, com fartura. Me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Com tua vida, com teu poder, com tua cura, me faz de novo e que a paz de Deus reine em mim. Obrigada, Senhor, por este momento, na tua presença, Deus. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram trazidas, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome aqui foram trazidas. Abençoa a vida de cada um, abençoa cada família que nessa noite pode entregar ao Senhor aquilo que é seu e pode entregar ao Senhor uma oferta ou aquilo a mais, ó Deus, que o Senhor colocou no coração de cada um. Louvado e exaltado seja o teu nome. Continua falando nos nossos corações e transformando-nos, tocando-nos, enchendo-nos com a tua presença, com o teu espírito, com o teu poder, Senhor. Amém. As crianças, adolescentes, os que vão tomar água, os que vão no banheiro, aproveita agora. Começou o calor, né? Fica mais agitado tudo. Saiu gente naquela porta, hein? Misericórdia, ó.
O último que passar ali, fecha a porta, assim o barulho fica lá para fora. Aí, ó, melhorou agora, né? Melhorou bastante. Irmãos, na segunda-feira eu estava meditando sobre alguns versículos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses versículos, até pensando dentro daquilo do tema do nosso mês, que é evangelismo, né? E de falar de Jesus, e isso que nós acabamos de cantar, né? Desse ardor que deve haver dentro do nosso coração de falar e de mostrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo às pessoas que carecem disso e precisam disso. E com isso eu estava olhando no livro de Atos, o início de tudo, e também um pouquinho na vida de Paulo. Poderia dizer assim, que foi aquele start que foi dado para que essas pessoas tivessem uma transformação tão grandiosa. Mas antes que o Claudinei me puxe a orelha, eu quero agradecer em nome da igreja, o Claudinei também, as pessoas que estiveram lá no Shalom ajudando. Tinha lá 170 pessoas, a equipe nossa, a equipe da igreja que foi com o Claudinei lá, fez alimento para todo mundo, né? Então, nosso muito obrigado a todos que se dispuseram e trabalharam lá, não é? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas então, voltando, nós vemos aí a situação dos discípulos de Jesus, no início do livro de Atos. Eles, com certeza, estavam perdidos, porque o mestre havia ido embora, né? E lá no versículo 10 do capítulo 1, depois de Jesus ter dado algumas palavras, né? No final do versículo, ou melhor, no versículo 9 diz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mas eu fico imaginando a situação desses homens, né? Puxa vida, tanto tempo com Jesus, com o mestre, agora o mestre vai embora assim, né? E eles estão sozinhos. E eles têm que enfrentar o mundo, eles têm que enfrentar as situações sozinhos. Mas se a gente olhar para trás um pouco, a gente vai ver Pedro negando Jesus, né? Eles brigando, querendo um ser melhor do que o outro, né? Naquilo que eles entendiam que Jesus ia fazer, querendo um sentar à direita, outro à sua esquerda. Enfim, né? Brigando por coisas humanas, por poder humano, enfim. Era esses os discípulos que estavam ali agora. Enquanto Jesus estava ali, eles estavam ensinando, estavam mostrando, direcionando. E agora Jesus vai embora. E Jesus tinha acabado de dizer: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Agora eu fico imaginando aqueles homens pensando nessa resposta que Jesus disse a eles. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai levar isso para frente? Como é que vai ser essa jornada agora? O mestre foi embora. Quando ele estava com a gente, mesmo quando a gente se afastou e foi longe, foi pregar o Evangelho, ele disse para nós, quando nós voltamos todos alegres, né, como a gente falou esses dias atrás, e vimos na escola dominical, quando nós voltamos todos alegres, porque até demônios se sujeitavam, né, àquilo que falávamos, ele disse: olha, eu estava olhando, e desci, eu vi descer sobre vocês, né, e com isso estive com vocês, protegendo, guardando sobre vocês, porque via Satanás atacando vocês. E agora?
sem a presença do Mestre. Creio que tudo isso estava passando na cabeça deles. Então eles se reúnem lá no cenáculo, né? Possivelmente lá onde havia sido a última ceia. E lá eles começam então a decidir, bom, era para ser 12, um traiu, o que vamos fazer? Temos que escolher um, né? Então como é que a gente vai escolher um? Simples. Vamos pegar aí José, Barsabás, cognominado o Justo, e Matias. Esse pessoal andou com Jesus, né? Teve com Jesus muito tempo. E vamos lançar sorte sobre eles. E aquele que sair é o que é o vencedor. É o que é o vencedor. Bom, e fizeram isso, 26 lá do capítulo 1, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam acostumados. O povo de Israel fazia isso. É o que humanamente eles estavam acostumados. Mas será que isso é que realmente que Deus queria que fizesse? Será que era isso que Deus... Eu creio que faltava alguma coisa na vida desses homens. E com isso eles estavam andando segundo o conhecimento humano, segundo aquilo que eles tinham aprendido de outros. Já lá na frente, quando Paulo e Barnabé são escolhidos para irem pregar o evangelho mais para frente, o que acontece? O que diz lá? Estando eles orando, né? E buscando a Deus em oração, o Espírito Santo falou para eles: me separa Barnabé e Saulo. Completamente diferente. Completamente diferente. Agora sim, numa dependência total do Espírito de Deus. Mas esses homens um dia não andaram na dependência do Espírito de Deus. E diz aí no capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram então cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E eles então estavam lá no cenáculo. Eles estavam lá no cenáculo. Cenáculo era um quarto, uma sala, num andar superior, né? Na verdade, uma palavra latina, esse cenáculo. Ela não é grega. Basicamente indicava no mundo romano o lugar onde se jantava, né? Esse lugar. Por isso a ceia foi realizada lá. Do modo mais geral, o andar superior de uma casa onde se subia através de uma escada. Era ali que se consumava a janta, a principal refeição do dia, da qual participavam todos os familiares e eventuais hóspedes. Tá? Então esse era o lugar onde eles estavam reunidos. Então quando falar cenáculo, era um lugar na casa, um quarto, um lugar reservado para eles. E eu fiquei pensando, foi bom aqueles homens terem ido lá para aquele cenáculo, para aquele lugar. Foi muito bom para eles. Eles foram lá para quê? Diz aí que eles estavam reunidos e estavam buscando a presença de Deus em oração. Eles estavam buscando a Deus. Porque Deus havia prometido a eles que o poder do Espírito Santo desceria sobre eles. Enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo usou a vida deles, mas agora de uma maneira diferente. Há um enchimento diferente na vida desses homens. E eles estavam ali então, esperando esse mover do Espírito de Deus no coração deles. Ali estava Pedro, ali estavam todos os apóstolos, ali estava Maria, ali estavam
tantos outros ali reunidos. E eu fiquei pensando, talvez a gente precisa arrumar um cenáculo para a gente ir buscar a Deus em oração, não é? Para a gente ir buscar a Deus em oração, para que haja um derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Sim, nós temos o Espírito de Deus, ou melhor dizendo, um enchimento, não é? Mas não devemos entristecer o Espírito Santo, não devemos nos embriagar com vinho, mas buscar o quê? Buscar o enchimento do Espírito. Isso quer dizer que nós podemos estar vazios. Não é? Se a gente a discussão, claro, sobre esses versículos, João 20, 22 diz que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Jesus com os discípulos antes desse momento. Bom, enfim, não quero entrar nesse detalhe, nessa briga milenar aí, né? Mas eu quero apenas dizer que esses homens estavam lá porque eles entenderam que eles tinham que buscar a Deus em oração, porque eles precisavam de algo mais daquilo que eles já haviam recebido, daquilo que eles tinham, né? Eles precisavam do poder do Espírito de Deus para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que Deus, não é? Tinha começado em Cristo Jesus. A palavra cenáculo, né, no figurativo, ela quer dizer reunião de pessoas que participam das mesmas ideias, do mesmo pensamento. Não é? Isso também nos dá a ideia, e como nós vemos aqui, ao cumprir seus dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nos parece que havia então uma unidade naquele povo. Olha, nós temos que ver o que nós vamos fazer. Então vamos buscar a Deus em oração. Vamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos disso. Mas havia unidade no meio deles. Porque uma coisa é certa: onde há unidade, Deus põe a mão, né? Onde há divisão, Deus não põe a mão. Deus não se agrada de divisão. Deus não se agrada de divisão no seu casamento, em lugar nenhum. E na igreja então nem se fala. E eu creio que uma das coisas que existia aqui é que eles foram buscar a Deus em oração, mas foram como um corpo, né? Como um corpo, para ser usado pelo Senhor. E todos ali estavam em concordância: olha, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse poder sobre nós. Porque senão não vamos dar continuidade a nada. Mas vamos talvez escolher outro aí, lançando sortes. E assim por diante. Talvez Pedro pensando, vou me acovardar de novo. E assim por diante. Além dessa unidade, como eu disse, eles foram buscar a promessa do Senhor, que Jesus havia definido lá em Mateus 24. Versículo 49. Desculpe que está errado. Não é esse não, com certeza. Não é? Leiam aí que eu acho que não é esse não. Não é? Deixa eu ver se eu me lembro agora. Agora me deu branco. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Bom, enfim, havia uma ordem de Jesus para que eles esperassem. Desculpa, Lucas 24, 49. Sabia que eu tinha
errado o livro. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estavam ali buscando uma promessa de Deus. Mas não é porque era promessa, então eles iam levar de qualquer jeito. É isso que eu quero colocar para os irmãos. Eles estavam ali em oração e unidade, buscando uma promessa do Pai. Uma promessa de Jesus, né? Então, vocês esperam na cidade até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E eles então estão ali. E agora, Senhor? Nós estamos aqui, nós queremos fazer a obra do Senhor, mas humanamente essa obra não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos desse poder, desse arder do Senhor no nosso coração, desse ardor, desse fogo, desse desejo ardente de mostrar para as outras pessoas que o Senhor é Deus verdadeiramente. Então, quando pensamos em cenáculo, podemos pensar que é um lugar onde a gente vai buscar a Deus em oração, como igreja, como povo de Deus, buscando as promessas de Deus, para que possamos exercer a obra que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado. Então, depois de buscarem o Senhor, eles ficaram então cheios do Espírito Santo. E aí a gente vê aquele homem que tinha se acovardado pouco tempo antes, sair e pregar o Evangelho. Com ousadia. Todo aquele grupo saindo para fora, daquelas 4 paredes. E falando o quê? E que Pedro fala para os homens que os interrogaram: olha, nós estamos falando daquilo que temos visto e ouvido. Nós andamos com Jesus, nós vimos aquilo que Jesus fez, nós presenciamos, nós participamos disso. E é isso que nós estamos falando. É sobre isso. Mas pouco tempo antes, esses homens estavam sem coragem nenhuma de falar. Sem coragem nenhuma de pregar o Evangelho. Mas agora não, alguma coisa mudou, deu um start ali, foi um início. E foi o quê? A presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Mas não apenas aquele entendimento de que é uma presença apenas para a salvação. Não é? Ah, não, eu tenho o Espírito Santo. Sim, você tem o Espírito de Deus. Uma vez que você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós cremos nisso. Mas talvez Ele precisa te encher e tomar conta da sua vida, de todas as áreas da sua vida, e tirar fora da sua vida todos os pecados, todos os seus medos, todos os seus traumas. Porque é isso que o Espírito de Deus faz na vida de um servo. Ele é poder para eliminar de dentro para fora, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. E foi isso que aconteceu na vida desses homens. Houve uma transformação de dentro para fora. E eles então começaram com ousadia a pregar o Evangelho. E a serem usados por Deus. A serem usados por Deus. Uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa podemos dizer que nós precisamos ir ao cenáculo. Mas tem uma outra que fala que nós precisamos ir na casa de Judas. É isso? Deixa eu me ver aqui. Atos 9.
que é o momento em que um homem com muito conhecimento humano e conhecimento humano de Deus, né, com o coração querendo realmente fazer a obra de Deus, querendo ser um servo de Deus, é barrado no seu trabalho e ouve: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está perseguindo aqueles a qual eu tenho trazido para perto de mim. Que é Paulo, ou Saulo, né? O Saulo estava perseguindo os cristãos. Esses homens que, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, né, que foram dando continuidade na obra do Senhor, estavam pregando e falando, e não havia o que fazia eles pararem. Então Paulo, querendo defender o Senhor, um religioso, né, pega lá algumas cartas e com ordens para perseguir essas pessoas, e levarem presa e até matá-las. Mas ele, sim, tinha um coração querendo servir ao Senhor. E Deus então, o Jesus, o intervém no meio do caminho, como nós vimos ali, né, a partir do versículo 1 de capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, e ao aproximar-se do Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui nós temos uma coisa linda, irmãos, né? Vocês repararam que Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Ele perguntou a Saulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo estava ali perseguindo Jesus, correndo atrás dele? Estava. Porque Saulo estava atrás do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é formada por nós. É simples. Paulo estava perseguindo Saulo, né? Estava perseguindo a Jesus. Por isso que eu falo que é lindo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando entendemos a mensagem do Evangelho e respondemos sim ao Senhor Jesus, nós possamos fazer parte do corpo de Cristo. E quando nós somos perseguidos, quando algo acontece a nós, também Jesus está sofrendo, também Jesus está participando disso. Então ele respondeu: a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos e ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Isso aqui é obra do Espírito. Isso é obra do Espírito. Porque estava lá Ananias, e o Senhor falou com ele, e ele ouviu a voz do Senhor, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua que te chama à direita, e na casa de Judas. Por isso eu disse, talvez nós precisamos ir para a casa de Judas. Alguns precisam ir para cenáculo, alguns precisam ir para a casa de Judas. Por quê?
precisam ir para a casa de Judas. Ali, Paulo passou 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Eu fico imaginando o choque que foi para Paulo ouvir aquilo de Jesus: olha, você está me perseguindo. E caía a ficha de que tudo aquilo que ele acreditava, né, talvez no máximo que fossem meia verdade. E que era tão humano as atitudes que eles estavam tendo, que eles não conseguiram enxergar que quem estava ali na cruz era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. E eles conheciam da palavra. Paulo disse que ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? E parece, segundo alguns comentaristas, que era uma grande escola, um grande instrutor, né? Era alguém com muito conhecimento. E pelo que a gente olha na vida de Paulo, pelos seus escritos e muito mais, era alguém com muito conhecimento, com muita sabedoria. Mas estava cegado, estava com uma venda. E o nosso Deus é tão maravilhoso que diz assim para ele: Paulo, olha, a luz de Cristo, ela faz isso com os que não querem, né, andar no seu caminho. E aí brilhou na frente de Paulo, e Paulo ficou o quê? Cego. Não ficou cego, irmãos, ele já era cego. Espiritualmente falando, ele já era cego. Deus deu a ele apenas a oportunidade de ficar aqueles momentos sem visão, para enxergar qual era a real situação dele. E infelizmente, como se houve maior cego, é aquele que não quer, ou né, não quer enxergar. E eles não queriam enxergar. Então Deus entra na vida desse homem, porque sim, havia um coração sincero ali, temos que convir com isso, não é? Paulo não era de todo mal, ele tinha um coração sincero diante do Senhor. Era um religioso que tentava buscar a Deus daquilo que ele aprendeu, da maneira como ele aprendeu, mas lhe faltava algo. Muito conhecimento, muita sabedoria humana, mas lhe faltava algo. Não é? Faltava alguma coisa. Atos, no versículo 18, diz que imediatamente ao cair, né, dos olhos, alguma coisa como escama, né, que estava no olho de Paulo, né, logo a seguir, ele então foi batizado. Então Ananias ora com ele, e eu vejo que Deus, na sua grandiosidade, mostra para Paulo: olha, aquele que você estava perseguindo é aquele que vai te abençoar agora. Né? E entra então Ananias e abençoa a vida dele, e cai aquelas escamas. Aí então ele deixou de ser cego espiritual, não apenas cego carnalmente falando, mas ele deixa de ser, né, aquele homem que não enxergava mais nada. Mas isso aconteceu, se nós olharmos um pouco, no versículo 17 diz: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E nesse momento caem as escamas, e Deus mostra a Paulo: olha, agora realmente você vai conseguir enxergar a verdade. Agora a revelação ao teu coração não vem mais da sua mente, mas ela vem do Espírito de Deus que habita dentro de você. Ele vai te capacitar, ele vai te dirigir. Paulo passou esses 3 dias ali, por quê? Porque ele precisava rever os seus conceitos religiosos. Aquilo que ele conhecia tudo. E creio que Paulo, nesses 3 dias que ele ficou ali, ele ficou que nem uma vaca ruminando tudo aquilo que ele havia digerido durante o tempo. E lembrando e repensando, não é?
nos conceitos, nos ensinamentos que mostravam e falavam de um Jesus tão distante, tão longe da realidade humana, que eles não conseguiram enxergar aquele Jesus simples, aquele homem de Nazaré, né, que onde já se viu vir alguma coisa boa de Nazaré, não veio nada de bom de lá, né? Aquele homem que andou com os prostitutos, aquele homem que andou com os simples, andou perdoando as pessoas, que demonstrava amor de uma maneira tão prática, completamente diferente talvez de tudo aquilo que ele havia pensado. Então eu creio que esses 3 dias também na casa de Judas serviu para Paulo ou Saulo rever todos os seus conceitos religiosos, todos os seus preconceitos, tudo novo, para que o Espírito Santo tivesse a oportunidade de usar aquela vida. A verdade é essa. Porque se ele permanece fechado com todos aqueles conceitos, preconceitos que ele tinha, o Espírito Santo não ia usar a vida dele. Ele precisou se esvaziar. Porque para se encher alguma coisa, precisa se tirar algo de dentro. Mesmo uma garrafa vazia, quando você enche ela de água, o que você tira de lá? Ar. Sai de lá de dentro. Alguma coisa vai, né? Então Paulo precisava se esvaziar e deixar se encher pelo Espírito de Deus. Deixar-se levar pelo Espírito de Deus. Esse homem então se torna, depois disso, um grande homem de Deus. O que há de igualdade entre essas duas situações? A presença do Espírito de Deus agindo com liberdade no coração de homens e mulheres. Se queremos realmente ser uma igreja forte no Senhor, nós precisamos, talvez, alguns ir para o cenáculo, em oração e humildade, e falar: Senhor, derrama sobre mim as tuas bênçãos, derrama sobre mim o teu Espírito. Talvez outros precisam ir para a casa de Judas e passar 3 dias ali, sem comer, sem beber, e revendo tudo aquilo que já aprendeu do Senhor, tudo aquilo que acha que é conhecedor, porque talvez precisa passar por uma nova refinaria, e ser visto tudo com outros olhos. Mas uma coisa é certa, tanto numa casa como na outra, se o Espírito de Deus não agir, vai ser um tempo perdido. Vai ser um tempo perdido. E nós precisamos, talvez, uns irem para o cenáculo, outros irem para a casa de Judas. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente seguir um pouquinho para frente, e aqui, claro, fizeram muitas outras coisas, mas tem uma terceira casa que, depois de tudo isso, a gente precisa, e com certeza, se fizermos isso, vamos entrar. Sabe quem que é? Desconfiam de quem é essa casa? Diz lá no capítulo 10, versículo 1: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Nós precisamos entrar na casa dos Cornélios por aí. E tem muito, hein? Tem muito. E tem muito. Eu digo Cornélio porque esses são os mais fáceis que tem. Porque esses já estão
coração aberto o Senhor. Só precisam ouvir uma palavra debaixo da unção e da direção do Espírito de Deus. Então está lá Pedro, né, esperando o almoço sair. Aí demorou a boia, se a gente for seguir aí para frente. Ele então vai, parece que tirar uma sonequinha, né, antes do almoço, para comer, e depois tirar uma sonequinha depois do almoço também, não é? E de repente ele começa a ter lá uma visão, e ele vê lá um lençol com algumas coisas dentro, alguns animais que lhe eram proibido comer, e ele rejeita aquilo, e o Senhor diz a ele simplesmente: Pedro, se eu estou mandando, por mim acabou. Eu tenho direito de dizer sim ou dizer não para qualquer coisa. Então, se eu estou falando, pode fazer. Por quê? Porque ainda existia dentro, talvez Pedro tivesse que ter um tempo como Paulo teve na casa de Judas. Talvez ele não precisasse passar por essa situação. Porque ainda na cabeça dele, entrar na casa de um homem chamado Cornélio, que não era judeu, não era coisa para se fazer como judeu. Era impuro, né? Não era da raça e tantas outras coisas. Então não vou entrar lá não, Senhor. Não vou comer esses animais aí não, né? Que o Senhor está falando, né? Vamos dar só uma lida aí que ainda dá tempo. Cadê? Versículo 9, vai em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Espera aí. Tem algo errado aqui, não tem? Ele não estava dormindo, não. Ele estava orando. Ele estava orando, ele estava buscando o Senhor, a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é isso que faz um homem cheio do Espírito de Deus. Ele aproveita as oportunidades que ele tem para falar com o Pai. Ele aproveita as oportunidades que ele tem para estar sozinho com o Pai. Diferente de um homem carnal, que possivelmente estaria ali deitado esperando, né, a boia chegar. Bom, e diz então, contendo toda a sorte, o 12, toda a sorte de quadrúpedes, répteis de terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mate e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, porque, diferentemente como muitos acham, às vezes as visões que nós temos de Deus, elas são meio complexas e difíceis de entender, não é? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, né, porque Cornélio também teve uma direção de Deus e mandou esses homens até Pedro, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse: o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Então quem falou? A Pedro? Foi uma carta? Foi um vizinho? Foi o Espírito de Deus que falou para ele. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Porque ele é um homem cheio do Espírito de Deus. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram:
o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Deus podia ter falado com ele direto? Podia. Mas, querido, Deus tem um prazer enorme de usar as nossas vidas para que outras pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho, que conheçam a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos capacitados a realizar a obra que o Senhor tem para nós. E Pedro, então, é escolhido pelo Senhor para ir lá à casa de Cornélio. Claro que tem outras coisas envolvidas aí, com questão de liderança e uma série de outras coisas mais. É porque Pedro vai, ele não é bobo, né? Ele leva alguns irmãos. Para quê? Para que depois, quando os outros judeus o vissem e começassem a questioná-lo, como aconteceu, ele falasse: não, está aí, ó, esses irmãos foram juntos, e aquilo que aconteceu conosco aconteceu também lá. E o que aconteceu lá, que aconteceu conosco, irmãos? O Espírito Santo entrou naquelas vidas, e Cornélio e toda a sua casa foi salvo. Por quê? Porque Deus tinha um homem ungido por ele, preparado para entrar naquele lar e levar a graça do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles ali. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo só vai ser conduzida às outras pessoas através das nossas vidas. Através das nossas vidas. E da vida de todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Como eu disse a semana passada, nós somos escolhidos para isso. Nós somos escolhidos para isso. Então Deus, quando Ele nos escolheu, Ele também nos preparou através do quê? Através da presença do Seu Espírito em nossas vidas, que nos capacita. Isso não tira o nosso dever de meditar na palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, ou de como Pedro aqui está orando e buscando a presença do Senhor. E buscando a presença do Senhor. Mas o start, aquilo que fez esses homens se moverem, Pedro e tantos outros discípulos que estavam ali, aquilo que fez Paulo reverter a sua vida de um perseguidor de cristão, pegar todo o seu conhecimento humano e chegar um tempo dele dizer: isso para mim é tudo esterco. O que vale para mim é a minha vida com Deus, a minha existência com Deus. É disso que eu quero falar, é disso que eu quero mostrar para as pessoas. Tudo isso aconteceu por quê? Porque em determinado momento da vida deles, eles abriram seus corações e falaram: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida e usa-me. Usa-me. Quer ser usado pelo Senhor? Talvez você precisa ir lá no cenáculo. Talvez você precisa ir lá na casa de Judas. Porque uma coisa eu sei, tem muitos Cornélios esperando você. Tem muitos Cornélios esperando você. Eu não estou nem falando dos fariseus, que aí já é carne de pescoço, já é outra história. Só estou falando da coisa, a parte boa, que é aqueles que já estão preparados para receber a mensagem. Porque Cornélio estava já, vamos dizer assim, estava pronto. E a vida de Paulo também a gente vê um monte que já estava, ele só chegou e... Se para Cornélio nós já precisamos disso, quanto mais para as carnes de pescoço que a gente tem que digerir por aí. Que infelizmente não conseguem entender. Não conseguem ver a atuação de Deus, as bênçãos de Deus. Infelizmente. Meu querido, eu não sei aonde você tem que ir. Se é no cenáculo, se é na casa de Judas, ou se já você está pronto para ir à casa dos Cornélios da vida. Eu não sei onde você está. Eu sei que Deus o sabe. Eu sei que Deus o sabe. Eu sei que Deus o sabe. Eu quero convidar você a falar para Ele, falar: Senhor, e aí onde eu tenho que ir?
eu tenho que passar pelo cenáculo, eu tenho que passar pela casa de Judas. Se você realmente quer entrar na casa do Cornélio, você vai ter que fazer isso, meu irmão. Você vai ter que fazer isso. E às vezes isso não é fácil. Isso não é fácil. Talvez o cenáculo seja um pouquinho mais fácil. Mas para a casa de Judas, isso é difícil, hein? E Paulo só foi para lá porque caiu do cavalo, né, o França? Não caiu, né? Simplesmente foi para o chão. Se estatelou no chão. E levar um tombo. E reconhecer, ao levantar aquele tombo, que você merecia aquele tombo. Não é fácil para nós como homens e mulheres. Mas talvez Deus precisa fazer isso com a gente. Para que a gente possa levantar dali. E realmente ser um ungido do Senhor. A obra do Senhor não se faz sem a unção do Espírito de Deus. A verdadeira obra não. A verdadeira obra não. Convencimento podemos sim fazer. Mas conversão não se faz. Não se faz. Só debaixo da unção do Espírito de Deus. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora. E fala com Deus nesse momento. Conversa com Ele. Fala, Senhor, isso é que eu preciso. Passar na casa de Cornélio, no cenáculo. Será que eu preciso passar na casa de Judas? Onde eu preciso passar? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Você tem o Espírito de Deus no seu coração, se você aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez só precise de um enchimento. Mas até para isso, Deus, Ele requer de nós entre aspas, uma autorização. Mas se você quer realmente ser um servo usado pelo Senhor, se você quer que o nome que você pensou para colocar num desses bancos venha até a presença do Senhor, você precisa da unção do Espírito de Deus. Tira a barreira que possa haver no teu coração agora. E fala, Senhor, enche-me com teu Espírito. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós nos colocamos aqui, talvez como cenáculo, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que desceria sobre nós o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas em todos os lugares. E nós queremos, Senhor Deus, esse poder. Nós queremos essa unção do teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos sentir, Senhor Deus, o ardor, o fogo do teu Espírito, Senhor Deus, em nossos corações. Nós queremos, Senhor Deus, ao abrir as nossas bocas, Senhor, falar palavras, ó Pai, que vão além do entendimento humano e que penetrem no coração e na mente das pessoas, ó Pai, um poder. Pai, assim como disseram sobre os apóstolos, Senhor Deus, esses homens só podem ter andado com Jesus porque viram, Senhor Deus, a unção do teu Espírito sobre eles. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor como igreja. E Deus, nós pedimos, ó Pai, que a unção do teu Espírito seja derramada sobre nós. Pai, talvez seja necessário fazer desse local uma casa de Judas, Senhor. Senhor, que isso não seja preciso, Pai. Mas se for preciso, que assim aconteça, Senhor.
que toda a nossa religiosidade humana, Senhor Deus, caia por terra. E no lugar dela, Senhor Deus, seja colocado o Teu Espírito, Senhor. Que todo o nosso conhecimento, Senhor Deus, seja agora assim, filtrado pelo Teu Santo Espírito. Pai, eu sei dos meus traumas, dos meus medos, eu sei do meu interior. Eu não sei de todos que estão aqui, Deus. O que os prende, Senhor Deus, de darem esse passo de fé, de se moverem nessa direção, ó Pai. Eu peço que o Senhor esteja tirando desses corações, ó Pai. E que não haja medo de andar nesse mar do Espírito, Senhor Deus. Que não haja covardia da nossa parte. Mas que possamos experimentar, Senhor Deus, da grandeza do Senhor no nosso meio. Eu sei, Senhor Deus, que assim como eu, há na vida dos meus irmãos conceitos, ideias que precisam ser tirados, porque não são bons, ó Pai. Porque barram a ação do Teu Espírito, barram o enchimento do Teu Espírito, Senhor Deus. Que isso seja tirado em nome de Cristo Jesus. Que isso seja tirado em nome de Cristo Jesus. E esse lugar seja preenchido pelo Teu Santo Espírito. Também em nome de Cristo Jesus. Porque sim, nós queremos entrar nas casas dos Cornélios, na vida dos fariseus, dos saduceus, Senhor, dos sacerdotes, ó Deus. Nós queremos mostrar a esse mundo o quanto é bom andar com o Senhor, e que só o Senhor é Deus, e que não há nada, nem ninguém igual ao Senhor. Pai, nós queremos sim alcançar os corações com a palavra verdadeira, Senhor. Assim unge-nos, ó Deus, enche as nossas vidas. Mas se necessário for, que venhamos a passar, assim como o Paulo passou, 3 dias, ruminando tudo, que isso aconteça para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, do Teu amparo, e que possamos meditar, Senhor Deus, nessa Tua palavra, Senhor Deus, e nos enchemos cada vez mais do Teu Espírito. Abençoa a vida de cada visitante, que a Tua graça seja derramada sobre eles, ó Deus. O Teu amor e a Tua bondade seja sobre eles. Por aqueles que estão nos vendo pela internet, Senhor. Que toda descrença, Senhor Deus, caia por terra em nome de Cristo Jesus. Que toda venda seja tirada, Senhor Deus. E que eles tenham coragem, Senhor Deus, de dar um passo pequeno que for, e dizer: Deus, eu dei esse passo para que o Senhor se mostre a mim. E eu peço que o Senhor se mostre, Senhor Deus, a esses que assim disserem, Senhor Deus. A esses que tiverem a coragem de dizer isso. Assim nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor.
você venha a ser esse vaso novo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.